Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Capítulo 2. Eustáquio na erraticidade. Permanecendo impassível ao lado do corpo material inerte no chão, Eustáquio, sem qualquer consciência de seu desencarne, continua a dar ordens às suas tropas, aguardando ser atendido sem questionamentos. Materialista, como sempre fora, jamais iria supor que estivesse morto para o plano físico. Gradativamente, sua ira vai crescendo, pois ninguém repara na sua presença e muito menos segue as suas determinações. Mantendo-se orgulhoso e altivo, a essa altura, entretanto, já se mostra desconfiado. Há algo estranho acontecendo e que lhe foge ao entendimento. O general dos francos, em desesperada atitude, começa a gritar, sentindo-se desprestigiado por seus comandados, uma vez que ninguém lhe cumpre as ordens. Seu exército retira-se do campo de batalha, levando seu corpo físico para o futuro sepultamento na corte. Permanece sozinho. Incrédulo, passa a fixar sua visão, ainda turva, para todos os lados. Percebe a presença de muitos corpos caídos e de uma tênue névoa cinzenta formando um escudo por cima da planície. Ouve alguns gemidos e começa a notar uma multidão de espíritos aproximando-se. Ressurge-lhe a esperança de ser atendido em seus reclamos, mas surpreende-se ao constatar que a turba é toda formada de burgúndios. Outra vez, a aflição toma conta de seu ser. Imagina como irá enfrentar sozinho o inimigo. Saca sua espada e investe contra os soldados à sua frente. Golpes e mais golpes são disparados para todo lado, e somente sonoras gargalhadas ouvem-se em retorno. Todos, na imensa pradaria, estão desencarnados, e o grupo de burgúndios, mortos na mesma luta armada, passa por Eustáquio sem ao menos reparar na sua presença. O desprezo é total e a angústia provoca-lhe um choro compulsivo. Domina-lhe a incredulidade. Já não existe o comandante dos visigodos e francos, triunfante na batalha de Dijon. Ali vagueia um espírito perdido e tímido, amargurado e temeroso, incapaz de aceitar a sua própria morte para o mundo material como realidade inexorável. Ao longe, já cruzando a linha do horizonte, percebe a sua antiga cavalaria afastando-se. Aproxima-se da caravana. Fixa o olhar num corpo imóvel que está sendo carregado e vê descortinar à sua frente o semblante de um homem grisalho, com cerca de 50 anos, rosto transfigurado pela dor, sangue transbordando do peito, onde há um punhal rigidamente estocado. Revive as imagens do seu recente passado e a cena do crime desenha-se em sua mente. Está diante de seu próprio cadáver. Um urro imenso ecoa pela pradaria, disparando uma sensação de desequilíbrio e inquietação por todos os lados. Eustáquio cai de joelhos e agoniza. Permanece nessa posição por um longo tempo, até que resolve erguer-se e buscar uma explicação racional para as sensações que está vivenciando. Afinal, no seu entendimento, para tudo existe uma lógica inafastável. Levanta-se, começa a escolher a direção que deve seguir quando algumas entidades lhe surgem à frente. Como estás, Eustáquio? Ou, devo dizer, general? Indaga uma figura horrenda, vestida com negra armadura, irradiando olhos de fogo e movimentando deformadas mãos ao segurar uma enorme lança prateada. Sem que haja qualquer resposta, mas somente inquietação, a monstruosa figura prossegue. Sim, meu caro amigo, tu não pertences mais ao mundo dos vivos.
numa posição que tanto admiravas. Agora, pertences a mim e ao meu grupo de seguidores. Tu te lembras dos nossos acordos do passado? Oh, certamente que sim. Desejei ter o prazer inarredável de recepcionar-te quando tornaste a pátria espiritual. Aqui estou. Não me agradeces? Recobrando os sentidos que havia perdido por alguns segundos, tamanha fora a emoção de vislumbrar à sua frente o Cavaleiro Negro, um personagem marcante em muitos de seus pesadelos e figura que tanto inspirou na sua jornada belicosa, profere. Não é possível. Tu não passa de uma cruel brincadeira de muito mau gosto. Exijo retornar ao meu castelo. Devo apresentar-me imediatamente ao rei. Ordeno-te que cesses por completo essa tua encenação, ó vil criatura. Eustáquio mantém-se altivo e inatingível. Sente que não deve perder o controle diante de tão bizarra situação. Entretanto, torna a ser questionado pelo espírito à sua frente. Ora, Eustáquio, deixes a tua empáfia de lado, pois já não és o general que comanda exércitos e não passa de um medíocre ser inferior que deverá daqui por diante agir sob meu comando. Reconheças, meu caro, que teus dias de glória terminaram. Não te resta outra alternativa senão obedecer-me. Caso não queiras seguir-me, farei questão de comprovar-te da pior forma possível que morreste para o teu mundo. O que escolhes? Cego para a realidade, fadado a não entender o inextricável mistério de sua própria existência e agora descontrolado, Eustáquio permanece impassível, repetindo reiteradamente o seu comando anterior. A criatura de negro, sem perder tempo, ordena a seus asseclas. Segurem-no e levem-no daqui. Vocês bem sabem para onde desejo que ele siga. Longe dali, desponta um majestoso castelo, estacionado às margens de um lago, de águas cristalinas e emoldurado numa vegetação abundante, cujas torres centrais parecem servir de liame entre o céu e a terra. Imensa planície contorna a sede de governo dos francos, e apenas uma estrada recorta a relva mansa e rasteira de alfombra deslumbrante todo o cenário. Do alto de uma das torres soa uma trombeta anunciando o regresso das tropas vitoriosas. Em uma das principais salas, impaciente está o rei Clovis, sequioso por informações. Disseram-me os infelizes mensageiros do reino que sucumbiu na batalha de Dijon o meu dileto general Eustáquio. Impossível! Um valente e nobre cavaleiro não iria permitir-se tamanha vergonha, especialmente por ter sido alvejado pelas mãos indignas de um insolente e medíocre burgúndio. Inânias são boatadas em meus domínios. Exijo a verdade. Um murro na mesa ecoa por toda a fortaleza e suas paredes parecem tremer ante a fúria incontida do soberano. As tochas dos corredores movimentam suas chamas no mesmo compasso da variação de humor do rei e parecem calcinar o teto do castelo. Tamanha é a ira do majestoso Clovis. Inúmeros serviçais saem às pressas do palácio e vão ao encontro do exército que se aproxima em regresso. À frente dos homens de confiança do soberano está o visconde Arquibaldo. Quem é o responsável pelas tropas? Eu trago ordens do conde do Maffene, auxiliar direto de Sua Majestade o Rei Clovis. Sou eu, senhor Visconde. Muito bem. Determino a todos os teus homens que a morte do general Eustáquio não deve ser divulgada como se fosse fruto de um ato de traição de um prisioneiro inimigo. O inconformismo do rei com tal situação já chegou ao limite. Portanto, achamos correto
conceder ao comandante do exército vitorioso um funeral digno de um combatente prestigiado por Sua Majestade. Os mensageiros que trouxeram a notícia do ataque foram imprudentes, irritando nosso soberano. A partir de agora, para todos os efeitos, o general Eustáquio morreu em batalha, glorificando a sua nação. Está bem claro? Nenhuma palavra deverá ser proferida a respeito do vil ataque por ele sofrido. Mas isso não é verdade. O general foi assassinado em razão de sua desmedida arrogância e pelo sadismo com que buscava exterminar o inimigo. Um jovem burgúndio ferido, humilhado sob o comando de nosso comandante, acabou vingando-se e... O líder do exército é interrompido aos berros pelo visconde. Cala-te, estúpida criatura! Não é isso que nosso amado rei Clovis deseja ouvir. Será tão difícil compreender que neste reino somente se fala aquilo que Sua Majestade quer ouvir? A nossa verdade, meu caro capitão, é construída sempre em cima de conveniências. Tu deves seguir as minhas ordens e vais dizer o que eu determinei. Se não o fizeres, tua vida não terá nenhum valor. Assim será feito, senhor Visconde Arquibaldo. Está muito bem. Retornemos ao castelo. Na mesma sala, Clovis está aguardando. Enquanto isso, remexe sem parar nos papéis que tem à sua frente, referente aos planos traçados para a batalha vencida de Dijon. Com uma expressão soturna, mas firme, o rei recebe um mensageiro. Majestade, o comandante das tropas reais, capitão Trudeu, deseja vê-lo. Mande-o entrar, responde o soberano, colocando-se imediatamente em pé. Rendo minhas homenagens ao augusto rei dos francos, nobre dos nobres, paladino da justiça, imagem do império. Cala-te, grita o rei. Chega de homenagens inúteis. Quero notícias de Eustáquio, meu general, pois a batalha já sei que venci. Narrando toda a versão preparada pelos assessores do soberano, o comandante afirma que Eustáquio permaneceu no campo de batalha, empunhando a bandeira do reino dos francos. Trata-se, no seu entender, de um verdadeiro herói. Pensativo, o monarca reflete por alguns instantes, mas conformado e profere. Quero as mais pungentes homenagens a esse cavaleiro e líder que jamais me decepcionou. Não poupem esforços para que meu desejo seja atendido. Saiam agora, pois quero ficar sozinho. De súbito, surpreende o rei, ao romper em prantos na sala, a entrada de uma bela jovem, pálida, com expressão transtornada e olhos arregalados e vermelhos. Patrícia, esposa do general Eustáquio, busca consolo com o imponente Clovis. Meu rei, estamos todos inconformados com a perda de Eustáquio. Parece-me que a vida perdeu o sentido. Sua figura de esposo e pai será insubstituível. Nosso filho Guilherme está revoltado e quer vingança. Antes que prosseguisse, o rapaz, aparentando seus 16 anos, irrompe a mãe e profere em altos brados. Nada mais justo que 100 cabeças de burgúndios devam rolar para aliviar a mancha que paira sobre a memória de meu pai. Calma, responde mais sereno o rei. Nada mais se pode fazer, pois o general Eustáquio partiu deste mundo em momento de absoluta glória, dando-nos a certeza da vitória e demonstrando ao inimigo a força do nosso exército. Sua memória ficará para sempre preservada em nossa história, e jamais permitirei que os insensatos boatos a seu respeito continuem proliferando. O capitão Trudeu explicou-me há pouco a verdadeira faceta da morte de nosso comandante. Por tal razão, haveremos de fazer um sepultamento digno de sua posição social e do valor que tinha em sua pátria. Vingança não será necessária, especialmente agora que desejo unificar o meu reino entre vencedores e vencidos.
Enquanto Clovis prega a conciliação e transmite serenidade, Guilherme sequer ouve o que o soberano está dizendo e começa a imaginar a sua própria ascensão nas fileiras do exército real, quem sabe ocupando o lugar do pai na direção das tropas de Sua Majestade. Todos os presentes percebem o seu desinteresse e relembram a convivência tensa que o rapaz tinha com o general. O seu inconformismo com a morte do genitor é falso e longe da verdade de seu coração. Na realidade, a sua relação com Eustáquio sempre foi desestruturada e conflituosa, inexistindo entre ambos laços de amor. Ambicioso e pérfido, o único filho de Eustáquio e Patrícia proporciona, com suas constantes vibrações de desprezo no tocante à figura paterna, o surgimento de uma enorme teia vibratória negativa que se instala no recinto. Um imenso globo fluídico desponta no teto da sala, relampejando tal qual explosões meteóricas. Espíritos menos esclarecidos, em volta dessa construção magnética, gargalham sem parar e aguardam a chegada de Eustáquio, que pouco depois adentra o recinto conduzido pelos comparsas do Cavaleiro Negro. Patrícia, inconformada com o pouco caso do filho e conhecendo bem o seu real propósito, dirige um olhar de censura e chamando a um canto alerta. Nem penses em vilipendiar a memória de teu pai neste momento tão difícil para todos nós. Eu sei bem quais são as tuas verdadeiras intenções. Pouco te importas com a morte de Eustáquio, pois na realidade queres tomar o seu lugar no exército real. Atreva-te a tocar neste assunto com o rei e eu pessoalmente cuidarei para que sejas expulso deste castelo. O moço aquece prontamente e desiste de qualquer proposta prematura nesse sentido. Valores nobres e dignos, entretanto, não lhe compõem o caráter. Presente e acompanhando a cena entre a esposa e o filho, Eustáquio vai tomando consciência de sua situação, especialmente no tocante ao desprezo que lhe é dedicado por sua enlutada família. Quando todos deixam o recinto, Clovis chama Patrícia de um lado e lhe diz: apesar de tanto sofrimento, a vida sempre nos apresenta um lado positivo para tudo. Não é, querida Patrícia? Podemos agora nos encontrar com mais brevidade e sem tanto receio. A jovem, consternada, apesar de ser amante do rei, tem fundados motivos para não continuar com seu relacionamento adulterino. Não, meu caro soberano. Agora que Eustáquio se foi, ao menos a sua memória eu desejo preservar. Além do mais, essa situação nunca me foi das mais aceitáveis, e Vossa Majestade ainda é casado. O rei esboça uma reação, mas a moça, contundente, prossegue. Nada do que me digas, meu senhor, irá convencer-me do contrário. Aguardava um acontecimento qualquer para colocar um ponto final ao nosso relacionamento. Não tenho muitas esperanças na vida, e sei que agi erroneamente ao trair Eustáquio, mas pretendo morrer em paz com a minha consciência a partir de agora. Sem dar qualquer chance de resposta, Patrícia retira-se apressada da sala. Eustáquio está profundamente abatido e sofre com a revelação do adultério de sua estimada esposa. A fidelidade ao rei e as glórias do seu título de nada lhe serviram para sustentar a dignidade de seu casamento. Apesar de também ter sido adúltero durante sua vida conjugal, não admitia que pudesse em igual proporção ser traído por Patrícia. A contragosto, termina acreditando que está de fato desencarnado. O Cavaleiro Negro aproxima-se. Sei que agora estás convencido. Fico satisfeito. Afinal, temos contas a acertar e trabalhos a desenvolver juntos. Passei muitos anos dando-te inspirações. O teu sucesso no mundo material é fruto do meu trabalho. Portanto, reduzido que estás à tua insignificância, devemos retornar ao nosso covil.
Cedendo às pressões que recebe das entidades que o acompanham, Eustáquio faz um último pedido. Está bem, eu irei, ó criatura desprezível. Mas antes ouso suplicar-te, desejo dar uma volta pelo castelo e despedir-me dos seres que ainda prezo. Muito bem, seja assim. Irá sofrer ainda mais, mas não me importo nem um pouco. Deixem que ele vasculhe as masmorras de sua própria consciência. Soltem-no. Nem bem termina sua frase, o cavaleiro negro retira-se e seus aliados permitem que Eustáquio caminhe livremente pela fortaleza, embora sempre ligados por laços densos de um cordão preto. Ficção e realidade misturam-se em sua mente. Confuso, sente o amargor do seu coração apertar-lhe os passos e seu único grito de desespero. Amaldiçoando o seu presente, segue o rumo dos seus mais ardentes sentimentos.